Noite desta segunda-feira tem decisão na Vila Belmiro, 8h30, Santos e São Paulo. Quem vai à decisão do Campeonato Paulista para enfrentar o Corinthians? O Santos ganhou o primeiro jogo por 1-0 lá na Arena Barueri, tem, portanto, vantagem do empate dentro de casa, mas não pode sentar no resultado, precisa fazer a busca pelo gol para ter mais tranquilidade nesta partida na Vila Belmiro. Como eu disse, o adversário será o Corinthians, que amassou o Palmeiras na semifinal, na segunda semifinal. Aliás, o que traz alguma preocupação para as pessoas, será que se o Santos pegar o Corinthians na final, não vai sofrer algo do gênero? O Santos já enfrentou o Corinthians outras vezes na temporada, foi derrotado, mas foram jogos equilibrados, né? Jogos em que o Santos levou perigo à defesa corintiana, então tá certo que a gente tem que pensar primeiro em classificar para a grande decisão, mas chegando na decisão, claro que o favoritismo é do Corinthians, time campeão da Libertadores, que, como eu disse, amassou o Palmeiras aí na semifinal do Campeonato Paulista, mas eu sou adepto daquela filosofia, você tem que chegar sempre em final, chegar e jogar, né? Numa dessa você consegue o título, surpreende, né? Porque o futebol tem muito disso, então eu acho que as sereias precisam ter essa coragem, né? O mesmo adjetivo que eu usava, a mesma palavra que eu usava para as partidas do time masculino, quando estava o Santos com um problema muito maior, né? Aquela preocupação com a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tem que ter coragem. Futebol é um jogo que ele dá prêmio para os vencedores que acreditam. Para quem tem só medo, para quem prefere fugir das responsabilidades, esses aí vão ficar pelo caminho na história. Então as sereias têm que entender isso, independentemente do que venha a acontecer, tem que ir lá para a final, brigar, jogar, né? Vai ter a possibilidade de atuar na Vila Belmiro e, repito, se passar lá em Itaquera, tentar surpreender, mas é isso, tem que ter coragem e no jogo desta segunda-feira tem que ter atenção e responsabilidade. Sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo com apoio exclusivo de Sicoob Unimed Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Sicoob também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Sicoob Santa. Se você está chegando agora aqui ao canal, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E se puder também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Compartilhando inclusive aqui os vídeos do futebol feminino, você ajuda a fomentar o esporte, porque esta é a nossa proposta por aqui, né? Com o apoio do Sicoob, levar a cada vez mais pessoas o interesse pelo futebol feminino, tá certo? Muito bem, eu vou dizer para os senhores que esse jogo de segunda-feira tem portões abertos na Vila Belmiro, portanto, muita gente está em Santos emendando um feriado no outro, né? Que já vi um pouquinho antes, né? O feriado é na quarta-feira, mas eu sei que tem gente que já está vindo no fim de semana, e quem tem folga para tirar, quem tem férias, está emendando uma coisa na outra. Então talvez tenha aí muitos visitantes em Santos nesta segunda-feira. E é um bom programa, 8h30, um bom horário e tal, né? Apesar de ter transmissão aí de Sport TV, YouTube, HBO Max e TNT Sports, várias plataformas transmitindo o jogo, mas tem entrada gratuita, não tem previsão de chuva na noite desta segunda-feira, aparentemente. Então, o Santos tem essa possibilidade, tem a vantagem do empate, mas, claro, tem que buscar a vitória até para chegar na decisão com o moral um pouco mais elevado. Venceu o jogo de ida com o gol da Brena e não pode, como eu disse, acreditar que o resultado está garantido, está assegurado. Acho que essa é a grande missão do técnico Bruno, conversar com as meninas, deixar elas cientes de que do outro lado tem um rival que tem tradição também, né? Não só por todo o histórico que existe do futebol masculino entre Santos e São Paulo, mas também pelo trabalho que é desenvolvido por lá. Claro que se a gente tem alguma preocupação em relação aos confrontos com o Corinthians, em relação ao São Paulo, a gente tem vantagem, né? Até disse isso no vídeo pré-jogo
na primeira semifinal. O Santos tem confrontos de vitória nesta temporada contra o São Paulo. Mas o futebol ele é traiçoeiro, você não pode bobear, você não pode brincar, nem achar que está tudo resolvido. Então, como o elenco tem jogadoras experientes, tem a Brena, capitã, que fez o gol no jogo de ida, tem a Cristiane, que dispensa comentários, né? A experiência dela, a capacidade que ela tem de liderar, foi jogadora de seleção. Você tem a Kathleen, você tem a Camila, que é goleira da seleção, foi convocada mais uma vez. É um time que tem também jovens, né? Tem algumas jogadoras jovens. A Taizinha parece que é jovem, mas ela já é uma atleta que tem uma experiência no futebol. Ela começou muito novinha, né? Até já citei aqui outro dia o podcast que eu assisti a entrevista dela, que tem uma belíssima história de vida, a Taizinha, né? De superação, né? De perdas familiares, inclusive, de desafios. Então, são meninas que têm um histórico, né? Elas passaram por dificuldades. E sempre que você chega numa decisão, num momento decisivo, é um passo que se dá para uma glória, né? O ano que vem, as sereias estarão na Libertadores, eu tenho dito isso aqui constantemente, e chegar à final do Campeonato Paulista é extremamente importante, mesmo que elas não cheguem numa condição de favoritismo. Mas é o Santos e tem que encarar, tem que ter coragem, como eu disse, para buscar o resultado. São situações diferentes. Contra o São Paulo tem que ter coragem? Tem, mas tem que ter consciência, responsabilidade e respeito. E se passar, contra o Corinthians não pode ter medo. Tem que jogar, tem que ter coragem e tem que tentar fazer resultado em casa e depois ver o que acontece no jogo de volta. Então é isso. Quem puder prestigiar, vá à Vila Belmiro, acompanhe as sereias. 8h30 da noite, já disse, tem várias transmissões aí, várias plataformas que vão transmitir o jogo, mas a força da torcida em loco sempre faz bastante diferença. E claro, depois a gente vai aguardar a definição das datas, locais, horários, né? Eu acho só uma preocupação muito grande, com todo respeito, a colocar como colocaram o jogo do Corinthians contra o Palmeiras no domingo pela manhã, esse calor que está fazendo, e a tendência é que agora os dias fiquem mais quentes, você, para privilegiar a televisão, eu sei que à tarde tem os jogos do futebol masculino e tal, mas colocar jogadoras de futebol, eu já acho isso perigoso e preocupante com times masculinos adultos. Também me preocupa quando jogam meninos, categorias de base. Toda hora categoria de base, molecada, 10, 11 horas da manhã, né? Meninos em formação, mesmo na copinha, né? Nesse horário muito quente. Vai ter a copinha feminina agora em dezembro também. Colocar uma decisão por conta de grade de TV, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, é um negócio surreal, né? Eu espero sinceramente que isso seja repensado, talvez, não sei se para um começo de tarde, começo de noite, perdão, ou para o horário noturno mesmo. A gente não pode tratar o futebol feminino como um subproduto encaixável em grade. Mas veja bem, né? Estão dando espaço, credibilidade e tal, mas tem que se pensar na saúde das atletas. Nós estamos vivendo uma situação climática muito difícil, muito complicada, de climas extremos, né? Dias que você não consegue jogar porque a chuva é muito forte, e o calor agora, nessa época, vai ser bem complicado. Então, a parte física pode fazer toda a diferença num jogo desse. Você ter uma atleta que passe mal, ter uma atleta que perca um timing do jogo porque está desgastado em excesso. Então eu, se fosse a federação, conversaria com a televisão. O Santos teve esse privilégio de jogar à noite, né? Nessa semifinal, jogou a primeira partida à noite, vai jogar a segunda à noite também. No caso de Corinthians e Palmeiras, o segundo jogo debaixo de sol. Então, para as finais, eu faria essa reivindicação junto à federação e à televisão, que não coloquem as moças para jogar num horário tenebroso como esse, de 10, 11 horas da manhã. Tá certo? Então vamos aguardar, e nesta segunda-feira, logo que a partida terminar, a gente volta aqui no canal para trazer toda a análise da partida clássica entre Santos e São Paulo, Vila Belmiro, 8h30 da noite, valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista. Falei aqui exclusivamente neste vídeo em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, que está em parceria com o Canal 10,
apoiando, fomentando, quebrando preconceitos quando o assunto é o futebol feminino. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.